Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, né, Isabel? Vou bem, e você? Uai, vai depender do que o pessoal falar, né, Isabel? Pode melhorar, né? Pode sim. Vamos ver. Vai melhorar, com certeza. Vamos ver. Vamos ver o que Tarcísio vai falar. Ele nem se mexeu. Como é que está, Esperandinho? Tudo bem, né? Estamos aí. Tudo ótimo. Tudo bem, Isabel? Vou bem, e você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Ai, que bom. Não é tudo, não, porque essas expectativas aí estão matando a gente, né? Tem coisa que pode melhorar, né? Nós temos que arrumar uma forma de melhorar isso, porque senão... Depois você trabalhar uma vida toda, chegar no final agora, se deparar com uma dessa, não dá não. Deparar com a dessa como se não bastasse pandemia. Ai, gente, nossa senhora. É Isso duro, não? não estava nas nossas previsões, não, né? Eu acho que essa aí não está de ninguém. Né, Esperandinho? É isso aí. Vamos aguardar. Vamos. Esperandinho, você ainda está como conselheiro ainda? Não, meu mandato terminou em dezembro. Ah, joia. O meu terminou em 2019. Não, na realidade, o meu mandato terminou em 2020, do Conselho da Forluz, né? Mas Sei. lá no CREA já tem uns 3 ou 4 anos já que eu não estou lá mais. Sei. Você não animou voltar, não, né? Não, não quis, não. Olá, pessoal. Boa noite a todos aí. É o Wilkes, Juiz de Fora. Tudo bem, né? Boa noite. Boa noite, Wilkes. Tudo bem com você? Oi, Esperandinho. Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Muito bom. Estamos juntos aí. Isso aí. Ô, Madeira, você tá joia? Tô bem, Isabel. Eu vou falar para todo mundo ouvir. Estou morrendo de saudade de você. Eu estou mais preso dentro de casa agora. Você não foi no Minas, não, né? Fui, eu comecei a ir nadar, mas eu arrumei uma pedra no rim e o trem agarrou.
Aí eu tive que fazer um procedimento e não deu certo. Aí o cara vai ter que fazer de novo esse fim de semana, vai dar tudo certo agora. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se fosse pedra preciosa, né? Boa noite a todos. Boa Boa noite noite. para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ilma. Estou vendo uma pessoa bem amiga, Isabel. Pois é, morrendo de saudade. Também, Isabel. Boa noite, pessoal. Cláudia. Boa noite. Ei, Claudinha. Tudo bem, crianças? Tudo, e você? Eu estou aqui deitadinha, com a perna para cima, que eu machuquei. Cláudia. Então, não vou aparecer. Tá aparecendo só a carinha, o que precisa. Só vou ouvir vocês aqui. É isso aí, Cláudio. Está frio, Belo Horizonte, hein, Cláudia? Está gelado, meninos. Tá Boa noite para você, Cláudio. bem, gente. Tudo bem, Cláudio? Bem. Fonseca, tá aí com a gente. Alberto, está aí? Tá. Eu vi que está aqui no chat. Cláudio, enquanto tu começa, sabe como é que está indo lá a CPI lá? Mais alguém assinou? Como é que está indo? O pessoal está fazendo muito esforço nesse sentido, né? Estão mandando carta para todo mundo, mas é difícil romper a barreira das 12 assinaturas, né? É tudo muito político, né? Agora, tem um zum por aí de que não sei exatamente o nível de veracidade, que o próprio governo não estaria muito satisfeito com a gestão do presidente da CEMIG. Mas a gente, na verdade, nunca sabe, né, gente? A gente fica na especulação. Estamos trabalhando, ligando para Deus e o mundo que podemos. Salve, Zé Ribeiro, acabou de chegar agora.
Já aumentei. Boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores. Eu sou o Tarcísio Feixas Cabral, diretor de comunicações da AEA. Eu queria só testar se todo mundo está me escutando direitinho aí. Faz um tinindo, por favor. Beleza. Hoje... Só, sua imagem não chegou para mim, não. Só escutando a voz. Ok. Dia 2 de junho de 2021. Vou compartilhar minha tela aqui com o programa dessa noite. A live AEA explica o artigo 57 e como estão sendo defendidos o plano A e o plano B da Forluz. Para iniciar suas palavras de abertura, o senhor Eumânio Carvalho Vilela, que é o diretor-presidente da AEA-MG. Eumânio, por favor, obrigado. Obrigado, Tarcísio. Boa noite a todos. Em nome da diretoria, dos conselhos da EA, da equipe da EA da capital e do interior, nós cumprimentamos os associados, assistidos e beneficiários da Forluz aqui presentes. Bom, nós temos a nossa conversa hoje para a importância do plano de previdência na nossa... Como nós planejamos a nossa velhice... Está cortando, o som está cortando, está encortado para nós. Está melhorando, Tarcísio? Como é que está o som, Tarcísio? Pode ser que seja lá, tá bom? Pode ser que seja aí. Quem é que está falando? O som... Gaspar. Gaspar, aqui o som está bom, dá no seu, por favor. Olha, tá. Tá bom? Ô, Eumânio, tá dando uma ligeira falhadazinha no seu som, tá? Tá. Bom, vou falar mais pausado, então. Então, nós fizemos esse planejamento do plano, aportamos dinheiro ao longo da nossa vida, fizemos acordo com a Selic, a formação de fundos da Forluz, criamos um grupo natureza mutualista, né?
Plano A. Quando foi em 97, o plano foi soldado e surgiu uma negociação com a CEMIG, abrindo mão do direito do plano que existia até na época, e, em contrapartida, a CEMIG se comprometeu a equacionar os débitos atuariais. Isso definido no artigo 57, regulamento elaborado, assinado e registrado na Previ. Esse é o objeto que nós com vocês hoje. Esse direito negociado faz parte da atuação da EA, vem fazendo parte na defesa do seu assistido e beneficiário da Forluz. Porém, o que nós estamos aqui, todos nós aí, aqui, e os que não estão também, é que nós passamos a entrar na mira da Previ e, mais recentemente, da planadora CEMIG. Parte da diretoria da CEMIG tem se mostrado que só enxerga o fator acionista do plano de negócio da empresa. Ao longo da existência da EA, nós sempre tivemos a ênfase na questão da negociação. Negociamos com o CEMIG Saúde, com a Forluz, negociamos a questão da CEMIG. E para essa negociação ser efetiva, nós criamos grupos que têm dado um embasamento muito grande nas nossas negociações. Também nós, da EA, nós temos feito parceria com outras entidades. Parcerias, temos aqui participantes de outras entidades, os nossos parceiros. O que nós notamos é que, por outro lado, por parte de tem interrompido essa vontade de negociar. Nós estamos de frente com essa questão, a CEMIG não quer negociar. Nós assistimos aí, final do ano, a audiência para a Forluz, a questão do equacionamento de déficit, tudo isso assim, aponta que a CEMIG não quer negociar. E a EA não desiste de fazer defesa dos nossos associados através da negociação. Mas resta o caminho da justiça. Hoje nós estamos comemorando que nós temos bem sucedido nessa empreitada nossa de enfrentamento na justiça com a empresa que não quer negociar. Hoje o Dr. Enzo vai expor melhor aí as questões que nós temos que comemorar hoje aí, uma grande vitória aí na questão do seguro. Então nós temos 3 processos judiciais hoje que envolvem a Forluz, é o da Forluz Previ de 2017, na época ainda como presidente, a EA fez parte, a BCF, onde a Forluz sustenta a necessidade de manter o artigo 57 do regulamento plano A. Em seguida, nós temos o processo da CEMIG contra a Forluz, onde a CEMIG se nega a reconhecer a sua obrigação de equacionar o déficit atuarial apontado no balanço da Fundação de 2020. Temos um processo contra a CEMIG recente, a CEMIG não tem o compromisso dela. Então, o Denis e o Anderson, o Denis é o nosso diretor de intercâmbio, coordenador do grupo. 1 minuto, tá, Denis? O Denis é o nosso diretor de intercâmbio, o coordenador do nosso GT, da Forluz. Você é nosso advogado do grupo de estudos da Forluz. E eles irão agora discorrer com mais profundidade sobre esses 3 processos, ainda da atuação na EA. Eu aproveito a oportunidade e dou boas-vindas aos 200 novos sócios da EA que se filiaram nesse início de ano. Com certeza irão fortalecer mais a nossa entidade. Eu passo a palavra, Tarcísio, para você, sem encaminhamento para o Denis e o Dr. Anderson, por favor.
Obrigado, Eumânio. Agora, nós temos duas pessoas que vão falar. A reunião vai se dividir numa explanação do Denis Cláudio Cruz de Souza, ele é o nosso diretor de intercâmbio, vai falar sobre os trabalhos em desenvolvimento pelo grupo de trabalho AEA Forluz. E a segunda parte vai ser sobre os aspectos jurídicos envolvidos na decisão do juízo da 9ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, né, SDJF, com uma explanação sobre os trâmites, né, jurídicos envolvendo esses 3 processos que o Eumânio citou. E eu gostaria de anunciar que as perguntas vão ser respondidas ao final. Então, nós temos 25 minutos ao final. A ideia é terminarmos por volta das 20h15. Então, nós estamos controlando o tempo. Começamos um pouquinho, uns 8 minutos atrasados, então um pouquinho, uns 8 minutos além da conta, mas a gente vai conseguir ir controlando o tempo. Então, eu vou passar a palavra para o Denis. Por favor, Denis. Bem, boa noite, muito boa noite. Vou controlando seu tempo aqui, tá, Denis? Quando estiver faltando 2 e 1 minuto. Pois não, obrigado, Tarcísio. Bem, obrigado, Tarcísio, muito boa noite a todos, né, os participantes, associados da EA e participantes da Forluz. A EA, como o Eumânio já disse, né, está sempre atenta e participando das lutas para defender, dentre outras coisas, né, defender o direito dos associados e dos participantes da Forluz. Né? Em função disso, foi criado ainda no final de 2019 os 2 grupos de trabalho, o grupo de trabalho da Forluz e um grupo de trabalho da CEMIG Saúde. No grupo de trabalho da Forluz, a gente tem sempre acompanhado, uma das funções do grupo é exatamente acompanhar o andamento de tudo que envolve a Forluz, plano A e plano B, né? Mais especificamente o plano A, que tem sido objeto de mais atenção, digamos, né, ao longo desse ano de 2020. Claro que num período em que a gente teve a pandemia, né, com todas as ações, as atuações de todos foram muito impactadas, mas ainda assim nós continuamos trabalhando ao longo de todo esse tempo. Né? Várias análises foram feitas. Nós lançamos, né, a AEA lançou uma série de vídeos conversando um pouco com todos os associados e com todos os participantes a respeito de algumas coisas que estavam se configurando com relação ao plano A da Forluz, principalmente uma coisa que sempre esteve presente ao longo desse tempo, que era uma possibilidade de transformação do plano A em um plano mais financeiro, digamos. Né? Tudo isso foi analisado e a gente tem trabalhado diuturnamente nesse tema e em alguns outros. Né? O grupo de trabalho ele está analisando principalmente 2 aspectos, né? Está calcado em dois pilares, eu diria. Uma é a questão de atuária, a questão financeira, né? Questões que envolvem os benefícios e todos esses itens relacionados a isso. Outro pilar é a questão jurídica, são os aspectos jurídicos que envolvem, desde que o plano foi criado em 1997, todos o acordo que foi feito, tudo que foi acordado desde aquela época, inclusive um ponto que é extremamente relevante, que a gente tem ouvido falar demais nele, né? Que é o famoso artigo 57, que estabelece a obrigatoriedade da patrocinadora CEMIG por todos os eventuais déficits atuariais resultantes do plano. Eu só vou comentar rapidamente sobre esse artigo. Eu acho que o Anderson, né, na próxima, ele vai detalhar um pouco mais, inclusive as ações
jurídicas que se desdobraram, que vieram em função da ameaça, digamos, da Previc em que esse artigo fosse retirado do regulamento do plano, né? Isso daí nós tivemos uma vitória importante há pouco e que o Anderson vai detalhar com toda certeza. Mas o artigo 57 ele é uma das bases do Plano A. Ele é um dos pilares, né, do plano de aposentadoria que nós temos, em que estabelece a responsabilidade da patrocinadora por eventuais déficits atuariais que possam ocorrer no plano. Tá? Então, tudo isso vai ser detalhado. Em função da determinação que a Previc fez de retirada desse artigo há cerca de 5 anos atrás, né, foi a Forluz, ela fez uma ação judicial contra a Previc, né, que a Previc determinou que esse artigo fosse retirado do regulamento. Isso daí não foi aceito em momento algum, nem pelas associações e nem pela Forluz. Então, a Forluz impetrou uma ação contra a Previc e, na época, há cerca de quase 5 anos atrás, né, as associações entraram também nessa ação, né, como a AEA ela entrou nessa ação como um dos assistentes participando dessa ação também. Veja que nós estamos dizendo de 4, 5 anos atrás. Ao longo de todo esse tempo, muitas coisas foram acontecendo, né? Muitas novas análises foram ocorrendo, e o que nós vimos recentemente, eu estou dando um pulo de quase 4 anos, né? Porque recentemente a AEA solicitou a exclusão, que ela saísse dessa ação do papel de participante, de assistente, né? Por que isso? Porque, como assistente, a AEA estaria vinculada a eventuais decisões que não beneficiassem os participantes. Então, depois de várias análises, depois de muito estudo, depois de várias e várias reuniões, ao longo de mais de 1 ano de trabalho do GT da Forluz, que acompanha essa ação e acompanha os diversos desdobramentos, né, não só da ação, como da participação da Forluz e nessa ação também da Previc, nós decidimos, na AEA, pela saída desta ação específica, né? Isso se mostrou de forma benéfica, né? O juiz acabou julgando essa ação recentemente com um parecer favorável, com uma decisão favorável para os participantes, reconhecendo a tese da Forluz de que a Previc não poderia mais alterar esse artigo 57. Okay? Então, esse foi um dos motivos que nós optamos na AEA pela saída desta ação específica. Obviamente que nós não descartamos no futuro, caso a gente não consiga resultados favoráveis nessa ação movida pela Forluz, né, de ter um questionamento sobre outras ameaças que possam vir a ter sobre o Plano A e sobre os direitos que os aposentados e os participantes da EA têm com relação ao plano de benefícios, ao Plano A. Okay? Então, esse foi um ponto extremamente relevante, é um ponto que pode ter causado, né, alguma inquietação, digamos, nos associados. Por que a AEA está saindo de uma ação? Porque a ação era da AEA contra era uma ação da Forluz contra a Previc. Então, nesta ação especificamente, a AEA deixou de participar. Não quer dizer, obviamente, né, que a AEA tenha se descuidado dos direitos. Não. O que nós fizemos foi exatamente para nos preservar, para que, se necessário no futuro, uma nova ação,
a AEA esteja livre para impetrar ações em que possa defender o direito de todos os participantes. Tá? Basicamente, era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Né? Tem alguns detalhes sobre as questões jurídicas, as questões mais específicas da ação e dos resultados recentes. Né? Eu entendo que todos nós estamos... Os acontecimentos ultimamente têm causado alguns sobressaltos, né? Mas eu gostaria de inicialmente tranquilizá-los que nós estamos sempre atentos, nós na EA, tanto dentro do grupo de trabalho, né, que nós temos, que é um grupo de trabalho técnico, quanto a diretoria, quanto os demais órgãos estatutários, né, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, estamos sempre atentos, acompanhando tudo que ocorre com relação, não apenas o plano A, o plano B, com tudo que envolve a Forluz, para permitir que nós tenhamos sempre ações que venham a garantir o direito dos aposentados e que venham a garantir que os compromissos assumidos no passado pela patrocinadora, né, CEMIG, e também pela Forluz, que eles sejam integralmente cumpridos. E sempre na defesa do plano e dos direitos dos aposentados. Ok? Bem, inicialmente era isso que eu gostaria de comentar. Eu gostaria de voltar a palavra aí ao Tarcísio, né, e ao próximo debatedor. Estou à disposição para, ao final, a gente conversar um pouco mais, né, nas diversas questões que provavelmente vocês têm, que a gente possa esclarecer, travando, né, um diálogo a respeito de todos esses assuntos. Ok? Obrigado. Obrigado, Denis. Terminou aí 5 minutos antes. Tem uma boa notícia para falar sobre o 57, né, recente aí da Justiça, né? Você quer comentar? Eu acho que esse, né, exatamente a boa notícia que nós tivemos, né, que foi o julgamento da ação que a Forluz impetrou contra a Previc sobre o artigo 57 e que, no mérito, né, nós já tínhamos uma liminar sobre a manutenção desse artigo, que estabelece a responsabilidade exclusiva da CEMIG sobre os déficits, eventuais déficits ocorridos, e que nós tivemos agora uma manifestação no mérito também. Então, em primeira instância, foi julgado favorável à tese defendida pela Forluz, ou seja, a CEMIG continua responsável pela cobertura, né, de todos os déficits eventuais que possam ocorrer no plano A. Tá? Mas aí eu acho que o Anderson vai debulhar, digamos assim, né, um pouco mais esses assuntos, né, com toda a propriedade, né, que esses aspectos jurídicos eles são sempre importantes. E para um leigo, né, para quem está de fora, às vezes eles podem parecer um pouco complexos, né, e por isso que a gente precisa manter a tranquilidade. Eu acho que a palavra do momento, né, é manter a serenidade. Né, tem diversos acontecimentos, diversas coisas ocorrendo, mas eu acho muito importante que todos nós procuremos sempre nos inteirar, né, das novidades, pesquisando, consultando os diversos sites, né, consultando a EA, consultando tudo, as notícias, né, em sites confiáveis, obviamente, né, que, sobre esse assunto. Tá? É muito importante a participação de todo mundo. Tá? Mas a notícia realmente foi muito boa, mas eu não vou me delongar mais, porque eu acho que o Anderson ele vai conseguir explicar com muito mais propriedade do que eu, né, que eu sou um leigo nos aspectos de direito, sobre essa importante decisão que nós tivemos com relação à manutenção do artigo 57 no regulamento do Plano A. Obrigado, Denis. Aqui está o compartilhamento da minha tela aqui. Nós vamos passar aí a palavra para o Dr. Anderson Couto Miranda, que vai falar sobre as ações na justiça relativas ao artigo 57 e sobre os planos de previdência. Dr. Anderson. Abrir seu microfone, Anderson. Ascensão.
Tem que ativar o microfone, tá, Anderson? Tá vendo? Eu ainda aprendo aí. Bom, gente, com a pandemia a gente fica mais afastado socialmente, né? Mas é uma oportunidade, né? Eu estava vendo aqui os colegas entrando, amigos que a gente não vê há bastante tempo, né? Só que eu saí da CEMIG foi em 2005, né? Mas é muito bom a gente ver as pessoas e mesmo de longe a gente rever os colegas, né? Bom, nós estamos numa luta, né? Desde 2016, né? Com cada dia um problema, né? Mas a gente tem que estar sempre atento para aquele desesperança, né? O desânimo, a desesperança, e são armas políticas que são usadas contra a gente. Então, nós estamos sofrendo, tomando várias bordoadas aí, mas a gente vai levando e, com certeza, nós vamos superar todas, né? Bom, vamos falar da ação Forluz versus Previc, nessa da 9ª Vara Federal de Brasília. O que deu origem a essa ação? Essa ação deu origem porque a Previc queria obrigar a Forluz a fazer alteração, né, no artigo 57, que é um artigo que coloca lá que 100% de qualquer déficit é de responsabilidade da CEMIG. Bom, para falar isso, acho que é importante a gente ver de onde que veio isso, né? O plano BD, aquele plano que a gente tinha da Forluz, estava numa situação bem complicada, né? Isso aí, todo mundo sabia disso. Então, tiveram diversas discussões, aí o plano foi encerrado, foi fechado, mas antes disso, antes de fechar o encerramento dele, né, foi feita a criação de 2 planos, o plano A e o plano B. Isso teve todo um estudo atuarial, né, e faltava dinheiro com uma série de personogramas, um montão de coisa que a CEMIG fez antes, né? E o plano realmente ele ia fazer água, o plano BD. Tanto que boa parte do patrimônio do plano A, além dos juros suaves e outros ativos da carteira, tinha também dívida com a CEMIG, obrigações da CEMIG com o plano que se estendia por vários anos, né? Você trazia isso para o valor presente, para o desencaixe, funcionava tudo direitinho, sem problema nenhum. Bom, então isso vinha funcionando bem, o plano vinha dando superávit, tudo certinho, né? Tudo bem, ninguém questionava nada. Para se fazer isso em 97, cada um de nós teve que assinar uma carta de adesão onde a gente abria mão dos direitos que a gente tinha. Okay? Então, isso daí é muito importante. Agora, por que nós abrimos mão? Porque tem uma CRCA, uma comunicada de resolução do Conselho de Administração, autorizando a CEMIG a assumir essas dívidas, qualquer déficit que tivesse no plano. E era muito fácil ter assumir, na época eu era suplente do Conselho Fiscal, e isso foi muito conversado, né? A previsão é que esse plano jamais seria deficitário, seria superavitário. Como, de fato, em todo presta-conta tem demonstrado isso. Se a CEMIG não tivesse feito os mergulhos que ela fez dos superados, né? Esse plano hoje estaria tranquilo, saudável, com o dobro do patrimônio. E a gente não teria problema nenhum. De 2015 para frente, que ele começou a fazer água. Exatamente nessa época, 2015, veio a dona Previc, né, que lá atrás aprovou sem ressalva. Isso é importante. Tá? Na época, ela chamava Secretaria de Previdência Complementar. Ela aprovou o regulamento, né, em que a CEMIG assumia tudo, isso aí foi tudo tranquilo, né? E a gente tinha opção, ir para o plano B, que era um plano financeiro, ou nesse plano, no plano B, no plano financeiro, ela dava o dobro da reserva de poupança da gente se fosse para lá. Tá? Bom, então o que aconteceu? Nós fomos para quem tinha mais tempo, né, foi para o plano saudado, o plano A. O que é um plano saudado? Foi fechado o patrimônio para garantir esse plano. Ou seja, não há contribuição. Nunca teve contribuição no plano A. Né? Ou seja, você tinha um patrimônio inicial, não havia contribuição. Né? Ok. E, bom, aí vieram com 202, que dá no parágrafo terceiro, para que as contribuições são paritárias. Ou seja, isso aí é que a gente tem que alguém investir. Né? E
essa mexida no 202, ela foi feita, né? Ela foi feita, né? Essa daí do 202 foi feita em dezembro de 98 e o plano é de 97. Tá? Na própria emenda complementar número 20, que ele falava isso lá, então o que acontecia? Teria tudo acertado por lei complementar, que veio em 2001, a 2008 a 2009. Tá? A 108 e 109. Desculpe que eu não estou lendo nada, eu estou falando de cabeça, eu estou meio... Né? Mas, então, vamos continuar. Então, gente, o que aconteceu? Estava tudo tranquilo, tudo certinho, aí, de repente, vem a dona Semig, vem a dona Previc, né? Falando assim, olha, o 202 tem aqui, eu quero que você mude. Por que agora? Como que vai mudar? Isso tinha sido aprovado lá atrás por ela. Tá? Ou seja, o plano A, um plano... Né? Se tinha problema antes com o BD, tudo bem, ficou tudo acertado. Várias cartilhas falavam lá que não tinha problema. O plano A entrou bonitinho, com tanta saúde, né? Que deu até para os superávites assumir vários compromissos que seriam da CEMIG. Mas não vamos falar disso, não. Vamos só falar da questão jurídica. Tá? Então, a Previc veio com essa história de que tinha que mudar. Mas em 2015 é que ela passou a falar que não aprovava. Aliás, tem uma fake news. Tá? E qual a fake news que tem lá no site da Forluz? Se você pegar o artigo 57, está escrito lá que esse artigo não está aprovado, não é aprovado pela Previc. Não é verdade. Ela aprovou, tá? CPC ficou aprovado, tá? Em 2015 que veio essa nota lá por exigência da Previc, né? Que eu acho que depois dessa ação já devia tirar, porque ele está aprovado sim, o artigo 57, ok? Né? Ou seja, e a CEMIG é responsável por 100% do déficit do plano A. Tá bom? Essa é a questão. E o que foi que, na sentença do juiz, ele matou a ação, essa ação lá da 9ª Vara Federal, na preliminar. Tá? Ela nem entrou na abordagem, no mérito, nem nada. Por que ele matou na preliminar? Por quê? Se tivesse um problema, né? Ou seja, o plano de 97, a emenda constitucional 98, a lei complementar de 2001, né? E o pedido da CEMIG, desculpa, da Previc, né? Para alterar isso aí, é de 2015. Ou seja, já estava prescrito, porque a lei, tem uma lei federal 9.784, né? de 99, essa lei ela fala da prescrição do ato administrativo, né? da decadência. Porque vamos imaginar que se tivesse um erro, né? na aprovação, teria até 5 anos para Previc mudar de ideia. Agora ela vem, quase 20 anos depois, com essa história de que, olha, se você não mudar, eu vou punir os diretores, os conselheiros. Né? Então, essa ação está sepultada, tá? Ganhou em primeira instância, vai ter recurso, a matéria é só de direito, né? Mas em cima da preliminar, que o juiz, basicamente, ele olhou o que tinha na liminar que foi dada antes, né? Ele nem entrou no mérito para discutir o 202, se era valia ou não, se era contribuição ou não. Já matou de cara na preliminar, ou seja, decaiu do direito. Né? E não vai ser no TRF1, né? Tribunal Regional Federal, que vai ser mudado isso nem no STJ, nem no STF. Né? Acabou. Né? A questão constitucional lá 202, isso não chega nem no STF, porque existe uma questão no STF, porque existe uma questão processual. Então, essa ação não tem problema. Agora, essa ação acho que é importante colocar. Né? Era uma ação, se você pegar o artigo 506 lá do Código de Processo Civil, toda ação faz lei entre as partes. Ok? Então, foi uma ação da Forluz contra a Previc para que os conselheiros não fossem punidos e tinha lá umas outras declarações incidentais. Ok? Tudo bem. Por conta disso, né, antes de ter essa sentença agora, é que possibilitou, né, a CEMIG, né, aí vamos falar das outras ações, tá?
não está intercalado, ou seja, era uma ação entre Previc e CEMIG. Evidentemente que tinha que essa ação tinha um efeito indireto em cima da gente, ok? Então, vamos lá. O déficit, né, que são essas operações financeiras para poder cobrir, né, quando não tem a quantidade lá do plano, você tem que acertar, então você faz a operação para equalizar o déficit pelo mínimo, ok? Bom, então, o que aconteceu? Com esse contrato, né, de equalização, a CEMIG não assinou com a Forluz. Né? Aí, o que fez? Obrigou a Forluz, né, já que a patrocinadora, que tinha um contrato de patrocínio, que também lá tudo fechado na 97, não fez, aí ele entrou com ação na terceira vara da Fazenda Pública, aqui em Belo Horizonte, em 28/4, com a obrigação de fazer. Né? Era uma ação que tinha que fazer cumprir essa obrigação, até porque o dever lá dos conselheiros, né, do pessoal, artigo 93, 94, lá da 109, né, isso não vai interessar agora, né, 60 e pouco, sei lá. Tá? Então, só para questão de fidúcia, né, entraram para a obrigação de fazer, pediram liminar, o juiz ainda não deu liminar, mas vai dar, ok? E aí, o que a dona CEMIG faz? Ela vai lá e faz a consignação em pagamento. Como funciona essa consignação? Quando você está sendo cobrado a mais do que você entende que é devido, você vai ter a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, deposita aquilo, o banco informa para o credor, né, que foi depositado determinada importância, e aí essa importância depositada, né, se você aceitar, acabou. Se você não aceitar, você avisa que você houve recusa, né, ele tem um prazo para entrar com a ação. Aí eles entraram com essa ação de consignação em pagamento. Bom, a CEMIG está acreditando no hipotética prevalência da paridade no artigo 57, que não existe. Até porque a gente ouvia aí que não sei de quanto, retroagir, não sei o que. Não. O regulamento do Plano A da Forluz, que tem o artigo 57, está em vigor. E vai estar em vigor enquanto o Conselho não aprovar e depois de ser submetido à Previc e ela aprovar a alteração. Ok? Então, a paridade, enquanto existe o artigo 57, ele existe. Então, eu não sei de onde que foi que a CEMIG tirou que ela teria direito a 50% em cima de uma hipotética ação que tinha da Previc em cima disso, em cima de uma tese. Né? Então, eu acho que o resultado jurídico dela também vai ser um desastre. Né? Então, eu não quis entrar em assunto técnico para deixar para as perguntas a gente ficar mais direcionado. Vou tentar falar menos aqui em cima disso. E então, né? Então são 3 assuntos. Anderson, Anderson, você já está na metade do seu tempo, tá? Tá, ok, obrigado. Então, já estou encerrando, quase. Então, o que está acontecendo? A ação, uma ação, os polos são lá de Brasília, Forluz contra Previc. As 2 ações que estão na terceira vara da Fazenda uma ação da Forluz contra a CEMIG, que é a ação da obrigação de fazer para que ela faça o contrato da dívida, do déficit, ok? E a outra ação é uma ação de consignação em pagamento, né, da CEMIG contra a Forluz, que vão ser julgados agora. O juiz, na ação da Forluz, né, que está uma ação muito bem feita, deu uma olhada, né, ele só não deu a tutela de urgência porque, pelos valores, né, que não tinha tanta urgência, ele abriu vista primeiro para a CEMIG e eu acredito que ele vai dar. Isso aí é uma coisa que, pela experiência que a gente tem, ele vai dar. Né? Então, a CEMIG, assim, as coisas não estão muito boas para ela, não. E para piorar um pouquinho o dia da CEMIG, né? Aquela ação do seguro de vida, vamos falar dela aqui também,
né, que a outra maldade que elas fizeram, abriram a caixinha de maldade também, né, eles fizeram acordo, né, ou forçaram acordo na época lá, e por isso eles queriam que fosse na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, a chance nossa de perder era muito grande. Mas a gente estava discutindo o contrato, a renovação do seguro de cada um, né, e era como estipulante, não como empregadora. Bom, isso foi para a Justiça do Trabalho, a nossa tutela de evidência caiu. Com essa tutela caindo, ela fez o que ela quer fazer com Forluz e com o CEMIG de Vida, que é mexer na conta pós-emprego, né, zerar isso aí e virar lucro e dividendo, evidentemente, né, de alguns bi. Né? Com o seguro foi 620 milhões, né, isso está tudo documentado, aí tem que comprovar, não estou falando besteira. Né? E no STJ, o conflito de competência nós ganhamos. Ela entrou com um agravo interno em cima disso. Tudo para segurar do juiz da quarta vara aqui não julgar. Né? E desse agravo interno, que o acordo que eu passei para o pessoal aí, todo mundo viu, foi magistral, né? Esgotou toda a matéria, entrou no mérito, inclusive, ajudou bastante, né? Porque agora, nas ações que eu estou discutindo individuais, eu já ponho a posição do STJ a respeito disso, tem que ter 3/4 de aprovação dos membros dos segurados da pólice. Né? Bom, ela entrou em embargo declaratório. Ela já tinha perdido a agravo de 10-0 lá no STJ e tomou outro 10-0 na orelha agora. Né? Então, o resultado foi publicado hoje, né? O acordo sai daqui uns 15 dias, e aí, né, nós vamos lá no juiz para saber dele. Espera aí, vale a tutela de evidência do CEDEL ou, né, o ter sido cassado por juiz considerado absolutamente competente. Né? Então, é complicado isso. Então, né, já vamos apertar em cima disso. Né? Bom, eu acho que podemos deixar, né, Tarcísio, para as perguntas e respostas, para ser mais, aí eu posso ser mais objetivo. Eu não quis entrar em detalhes técnicos, mas só para explicar. Gente, fiquem tranquilos, tá? Tarcísio, você está com a bola. Obrigado, doutor Anderson. Agora, a fase final, nós temos 25 minutos para perguntas e respostas. Os procedimentos para fazer as perguntas e respostas. Nós temos 2 canais. Um é o chat. Eu já vi que 3 pessoas se manifestaram, não com perguntas, mas com comentários, né? A Cláudia Ricaldoni, Jurandir, Esperandio, e eu já encaminhei esses comentários através de um grupo de WhatsApp da live para os participantes aqui que estão coordenando a live. E caso queiram perguntar, por favor, levantem a mão eletronicamente aí na reação, né? Tem uma comandozinho próprio aí para você levantar a mão. Quem não souber pode levantar a mão assim, analogicamente, né? Eu olho aqui visualmente, e também manifestando pelo chat, ok? E só pediria que as pessoas sejam breves e objetivas ao perguntarem. Não gastem muito tempo contextualizando e vamos direto às perguntas, porque quanto mais objetividade, mais rapidez que a gente... mais perguntas a gente consegue responder. E as perguntas que não conseguimos responder aqui no ar, a gente vai anotar e responder por e-mail, nos canais das redes sociais da EA. Ok? Então, quem gostaria de falar, eu estou observando aqui para ver se tem alguém com mão levantada. Queria pedir para a Beth aí me ajudar também. Tenho a Cláudia. A Cláudia e o Esperandio. Esperandio, vamos pela ordem aqui. Luiz Carlos Esperandio, por favor. Perguntas, por favor, ok? Vamos ser objetivos para a gente conseguir agilidade. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou ser direto ao assunto para não ser pedante. Eu coloquei uma observação aí no site, no chat, né? E eu queria realmente que talvez o Anderson, né, que é o advogado que está aí na live, fizesse esse comentário, porque eu entendo o seguinte, que quando... não sei se a estratégia foi adequada. A EA mais a BCF entraram como assistente na ação, né? O Jurandir até já fez uma palhinha sobre isso,
mas eu queria saber se mudou a estratégia, porque o correto é a gente ter uma pessoa junto lá para que, se a Forluz for forçada a declinar da ação, ela sair antes do julgamento, essa ação teria que ter uma forma de ela continuasse, que ela fosse garantida nesse contexto que está aí. É só essa pergunta que eu estou querendo que seja respondida. Doutor Anderson, pode responder. Tem que abrir o microfone, doutor Anderson. Ok. Excelente pergunta. Isso causa uma certa dúvida. Isso aí foi muito negociado lá no grupo técnico, né? A estratégia usada há 4 anos foi uma boa na época, interessante, eu acho que até bom sempre manter a tranquilidade. Mas, veja bem, a BCF e a EA decidiram entrar, e entraram como assistente simples. O assistente simples é lá, artigo 121, 122 e 123 do CPC. Vai ver lá o que o assistente simples pode fazer. A única coisa que aconteceria seria se vincular, se a EA continuasse na ação, se vincular ao resultado da ação, né, eventual ação entre Previc e Forluz. A ação é só entre as partes, ok? Esse é o artigo 506 lá do CPC. O que acontece? A assistente simples não pode recorrer, ela não tem como recorrer, ela não é assistente litisconsórcio, é assistente simples. Tá? Tanto que o que valeu a estratégia foi que estava acompanhando, né, seguindo todos os passos da ação, que realmente não andou muito. Né? Agora, a partir do momento que a EA decidiu sair da ação, né, naquela petição que sai a ação, o juiz dá uma olhada lá no processo. Né? É o que a gente chamava antigamente de atravessar uma petição. Né? Na hora que teve a petição, ele olhou, viu o que era, está parado aqui, pegou de sentenciar. Né? Então, a saída da AEA provavelmente ajudou, né, para que o juiz julgasse a ação, que já estava parado um tempão. Ok? Então, mas isso, a AEA na ação, ela não podia fazer exatamente nada. A assistente, é só olhar lá. Pega o CPC, tem na internet, vocês vão ver, artigo 121, 122 e o 123. Então, não fazia o menor sentido a AEA continuar nessa ação. Ok? Obrigado, doutor Anderson. Temos a Cláudia Ricaldoni. Gente, boa noite a todos e a todas. Muito bom rever, pelo menos virtualmente, muitos companheiros antigos, né? Doutor Anderson, é o seguinte, hoje nós tivemos reunião do Conselho e a gente registrou uma observação na ata, eu queria a sua avaliação. No entendimento nosso, qualquer conselheiro, tanto da patrocinadora quanto dos participantes, que abrir mão desta ação que a Forluz tem contra a CEMIG ou contra a Previc, principalmente contra a Previc, que nós já temos liminar e sentença em primeira instância, a gente estaria ferindo o nosso dever de fidúcia para com o plano e com os participantes. Né? Então, acho muito pouco provável que a Forluz desista dessa ação, porque, na minha visão, os conselheiros estariam correndo o risco de serem processados pelo conjunto dos participantes. Né? Uma outra pergunta é o seguinte, sabemos todos que o fato da CEMIG não ter assinado o contrato e de não estar fazendo os pagamentos necessários, isso pode causar prejuízos para o plano A, falando mais déficit, porque se você tem um déficit não equacionado, ele vai ter o crescimento vegetativo dele, assim que a gente chama. Então, neste sentido, a patrocinadora CEMIG está dando prejuízo de forma intencional para o nosso plano. Uhum. Mesmo porque o senhor bem disse, eu não sei de onde ela tirou que é paridade, porque o nosso... Cláudia, eu estou me perdendo. Qual
que seria a sua... Desculpa, Tarcísio. É porque eu tô querendo saber a pergunta. A pergunta é se não caberia também um processo contra os gestores da CEMIG, de acordo com o decreto 4942, de que proíbe os gestores das patrocinadoras de darem prejuízo para os planos. São essas duas perguntas. Obrigada. Olha, Cláudia. Olha, Cláudia, tudo bem? Muito tempo, muita gente conversa, né, Cláudia? É o seguinte, você tem toda a razão, tá? Essa ação ela foi colocada até para proteger os conselheiros dessa agressão que existia da Previc sobre os conselheiros diretores para que eles fizessem essa alteração no regulamento. Né? Então, essa pressão por parte da Previc não vai existir. Agora, como a ação, a gente sabe, né, que existe obrigado a recorrer até o TRF, né? Apesar de ser matéria de direito, isso não vai longe, né? A Forluz, ela por questão de desídia, de gestão e de fidúcia, que está lá acho que é de 63 ou 65, eu não sei, o 17 também, eu não sei usar de cor, mas os conselheiros, né, e os diretores têm sim, tem o dever de fidúcia. Né? Então, você está coberto de razão. Agora, isso que a CEMIG está fazendo em cima da gestão, né, todas essas ações aí são sujeitas, sim, a ações, né? E, inclusive, dependendo, né, do prejuízo que causar, né, isso aí pode ter até representação do Ministério Público também. Eu estou dizendo assim, tudo em tese, tá? São várias questões. O que eu acho que eles não podem estar tão à vontade, né, de estar fazendo o que querem, sair dando prejuízo aos outros, numa época de pandemia dessa aí, deixando aposentados, pessoas que com uma certa idade. Isso aí é uma crueldade. Isso aí de semear essa ânsia, esse desânimo nas pessoas, isso é covardia. Isso aí é claro, né? O judiciário é sensível para esse tipo de coisa. Né? É possível, sim, se infringir a lei, né? Tem toda uma motivação moral e política. Né? Eu concordo com você. Né? Isso aí dá para estudar, sim. Ok. Cláudia? Já falei, querido. Obrigado. Já minha mão. Nós tivemos alguma dúvida, Cláudia? Eu queria saber se restava alguma dúvida. Tá bom. Não, nós pedimos para vocês estudarem isso, porque o Anderson tem toda a razão. Não dá para essa maldade continuar e a gente assistir passivamente, não. Parabéns, Anderson. Ok. Obrigado aí, Cláudia. Estão inscritos agora o João Isidro e o Wilkes. Vamos ver. João Isidro, por favor. Tem que ligar o seu microfone, tá, João? Tá desligado. Desculpa. Boa noite a todos. Tá? Eu queria colocar, primeiramente, doutor Anderson, a questão do artigo 57. Nos meus 2 mandatos, nós sempre lutamos de que o artigo 57 seria imexível. E até o final do meu mandato agora, eu repeti isso em algumas lives, de que a diretoria não abria mão do artigo 57. Bom, aí, de repente, acabou o mandato, veio a nova diretoria, a primeira coisa que se fez foi abrir mão de desistir do artigo 57. Eu sei bem quais eram as intenções de se acontecesse isso, aquilo, tal. No acontecer aí, eu comecei meus raciocínios seguintes. Bom, a CEMIG, né, ela deu o aval dela, Forluz, para entrar na justiça contra a Previc. Assim como ela poderia ter feito o contrário. Ter chegado perto da Forluz e ter dito o seguinte: olha, vocês vão tirar essa ação da Previc. Né, que o negócio aqui, eu é que mando e pronto. Mas aí vem a questão que a Cláudia falou e que eu concordo com ela.
como é que o Conselho vai tirar isso se eles são responsáveis, né, juridicamente pelo ato? Ok? Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte, essa é a primeira. A segunda é o seguinte, nesse inteirinho agora que ganhamos a liminar, etc. e tal, a CEMIG vai continuar honrando com os débitos dela que ela tem para com a Forluz, que são diversas mensalidades aí, né? Cada ano ela faz um acordo, né, de equacionamento e tem lá os respectivos pagamentos. Então, são essas duas perguntas que eu queria saber a visão sua, doutor Anderson. Primeiro essa, e a segunda essa questão. Será que a CEMIG vai pagar realmente, continuar pagando o que ela nos deve? É isso aí. Foi uma boa pergunta. Né? Bom, deixa eu te falar. O equacionamento de déficit, a obrigação dela teria que fazer um contrato da dívida que ela não fez. Tá? Ela está causando prejuízo. Agora, todos esses prejuízos estão causados, eu não entendo, sabe? Antigamente, as pessoas iam para a justiça para tentar dar calote. Né? Eu não acho que a Forluz hoje tem, ou mesmo a CEMIG, alguma aplicação IPCA mais 12. Nessas ações na justiça, além de multa, alguma coisa desse tipo, né, as ações rendem 1% ao mês a partir da citação, mais IPCA. Tá? E, além disso, ela vai tomar multa diária, trens. Por quê? Veja bem, provavelmente, nessa ação de obrigação de fazer que a CEMIG, que a Forluz entrou contra a CEMIG por não ter feito o questionamento, vai ter lá as trends, ou seja, que é a multa diária pelo não cumprimento. Então, além dela ter que pagar, vai ter sucumbência, vai ter multa, vai sair muito mais caro para ela. Então, isso que esse pessoal está fazendo, já que a empresa é de economia mista, né? O que a Cláudia lembrou muito bem, tem que ter uma responsabilidade do patrimônio com a coisa pública dos gestores. E aí que o pessoal está pisando na bola. Né? Então é complicado. Agora, a outra questão que você levantou, em cima lá, não, a AEA não desistiu do artigo 57. Tá? A estratégia adotada lá atrás, João, é que foi da AEA acompanhar. Mas hoje, aquilo que você levantou, da eventual falta de governança, da CEMIG propor isso aí, é bom que tanto a AEA como a PCF, os outros sindicatos, né, estejam livres, né, em vez de ficar só na arquibancada vendo um jogo entre Previc e CEMIG e Forluz. Então, no momento agora, inclusive, essa saída da AEA da ação é que fez com que o juiz tirasse aquele processo lá que estava parado há mais de 1 ano, 2 anos, sei lá quanto, para a sentença, e ele disse, vou dar sentença a esse negócio aqui, e resolveu o problema. Tá certo? Então, a estratégia foi correta lá atrás, o resultado dela deu certo hoje. Por quê? É muito claro. Tinha gente que achava, né, eu não sei se foi conversado na época, que a AEA poderia seguir com a ação ou recorrer caso de CEMIG. Não podia. Na condição que ela estava de assistente simples, não poderia. E se você olhar, era uma ação entre Forluz e Previc. A AEA, como nós também participantes, não temos nenhuma relação com Previc. Então não faz sentido o Anderson, João Guido, ou alguém nos substituindo, brigar com a Previc, tá certo? Então seria um suicídio jurídico. Tá certo? Não houve prejuízo, não foi ganho. Tá bom. Complementando, então, doutor, eu gostaria que você explicasse para nós o seguinte. Do jeito que está, a CEMIG não recorre e procura os interessados. Ele fala, vamos fazer um acordo, então, com a Previc e tal. O que você acha dessa possibilidade? Zero. Né? Mesmo que tivesse ação, acordo, alguma coisa desse tipo, a possibilidade disso é zero. Primeiro,
existiu uma pressão da Previc sobre a Forluz. Tá? Você, eu, todo mundo, né, fizemos um contrato de adesão. Então, nós sujeitamos. Isso é um direito indisponível. Não pode ninguém ir lá abrir mão do nosso direito. Né? Então, a CEMIG agora está numa situação complicada em relação ao artigo 57, porque não há como ela fazer acordo. Tá? Isso aí pode ser que existiu um sonho de alguns aí, que podia haver um acordo entre Forluz, CEMIG e Previc, né? De acertar tudo ali, né? Em prejuízo da gente. Né? Aqui que eu falo, é só as partes de um processo judicial, a sentença só faz efeito, só produz efeito entre as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Artigo 506 do Código de Processo Civil. Isso aí, todo advogado sabe disso, ok? Suas ordens. Obrigado, doutor Anderson. O próximo é o Wilkes. Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos aí. Boa noite, Anderson. As perguntas que eu tinha para fazer acabou sendo solicitadas aí para o João, né, pelo João, e o Anderson acabou respondendo e atendendo a minha solicitação aqui. Né? No mais aí, eu desejo sorte, pessoal. E só reafirmando aí, eu queria saber como foi a EA, né? Era simplesmente assistente na ação e praticamente saiu da ação. Se existe um plano B da EA e das demais entidades, né? Caso venha acontecer alguma coisa fora do esperado aí. Olha, pode ser que a saída dela da ação seja exatamente o plano B já, né? De ação, né? Porque, pelo 123, se ela ficasse na ação, ela ficaria vinculada, teria que aceitar o resultado da ação, sem poder fazer nada. Então, ela saindo, ela está livre para entrar para a ação. Pode ser que isso tenha sido a saída dela já parte de um plano B. Ok? E a saída dela ajudou. Tanto que o resultado está aí, tem sentença. E sentença favorável para a Forluz, né? O que nos dá uma certa tranquilidade. Ok, sem querer polemizar, mas essa questão da saída da EA foi uma coincidência do juiz mexer no processo ou era estratégia realmente? Olha, isso eu não posso falar porque eu não sou advogado dessa ação, tá certo? Eu só te falo assim pela minha experiência, né? Do tipo assim, quando o processo está parado, aquele negócio todo, né? Você imagina que é processo físico lá, que você tinha lá, cada processo com 200 folhas, com 3 volumes, só com 600, né? Nossa secretaria, 5.000 processos. Aí você atravessa uma petição, o cara tem que juntar ela no processo, né? Então ele pega o processo e vai olhar. Você diz, peraí, isso aqui é só da sentença, né? Deixa aqui que eu vou dar a sentença mesmo de uma vez. Então, pode ter sido, né? Isso eu estou te falando, eu não sei, eu não sou advogado dessa ação, tá? Mas isso pode ter sido e acabou ajudando. Né? Porque o processo movimentou, né? Se movimentou, alguém olhou para um processo que estava lá carente, né? Esquecido lá no HD qualquer, né? De qualquer forma, então, parabéns ao grupo de trabalho da Forluz aí, parabéns ao Denis, parabéns a você, Anderson, parabéns a todos aí pela positividade aí na ação, tá bom? Vamos continuar aguardando aí para o final ver se saímos realmente vitoriosos nela aí, tá bom? Abraço a todos, obrigado. Obrigado. Obrigado, Wilkes, pelos seus parabéns aí, pelas suas perguntas. E vamos seguindo aos inscritos. Eu vou passar o Denis na frente, que ele deve ter algum comentário, e ele é apresentador. Então, Denis, por favor, e depois a gente passa a palavra para o José, para o Arthur Brás. Não, é só um comentário mesmo, né? Eu acho que o Anderson já comentou sobre essa questão do papel da EA como assistente, né? Assim, quando eu comentei sobre essa ação, né, eu lembrei que essa ação foi há 4 anos e meio atrás, né, quase 5 anos atrás. Gente, ao longo do tempo, muitas coisas acontecem, né? Então,
não quer dizer que a estratégia lá atrás tenha sido errada. Não, atrás a gente tinha, 4, 5 anos atrás, existia um entendimento, existia... Eu sempre digo o seguinte, nós estávamos tratando com uma outra Forluz, com uma outra CEMIG, né? A CEMIG de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, é muito diferente da CEMIG de hoje. Da mesma forma que a Forluz também é diferente, a EA é diferente. Então, esse tipo de percepção, né, esse tipo de coisas, eles realmente mudam e nós temos que nos adaptar. O entendimento que nós tivemos ao longo de todo o ano de 2020, né, do grupo de trabalho, estudando esses processos, estudando a ação, estudando tudo isso, levou a um entendimento seguinte, olha, a melhor estratégia nesse momento é realmente nós sairmos da ação, tá? E vermos o julgamento, para que, como o doutor Anderson muito bem, né, com toda a propriedade explicou, a EA está inteiramente livre para, se necessário, entrar com uma outra ação. Se ela continuasse nessa ação, fosse feito um acordo, digamos, né, entre CEMIG e Forluz e Previc, tá? Seria muito difícil para a EA, ele estaria numa posição mais fragilizada de questionar um eventual acordo entre essas partes, que poderia ser prejudicial, né, aos participantes e aos associados e participantes da Forluz. Eu só gostaria de fazer mais um comentário, né, porque eu não sou advogado, né, eu sou leigo, e eu vi alguns comentários falando, por que a EA não entra numa ação contra a CEMIG e tal? Eu só gostaria de fazer uma ponderação, o seguinte, ação judicial não é algo que você entra com uma ação hoje, aí daqui a uma semana você, não, essa ação não está boa, não, vou entrar com outra, aí daqui a um mês, não, essa ação eu não queria, não, vou entrar com outra ação. Ação judicial é algo que você entra quando, né, você não vê mais negociação em vista, você não tem outra saída, porque a ação é algo que você vai impetrar, né, tem que ter toda a fundamentação, e é algo para ser um tiro certeiro, digamos, né? Então, fazer uma ação é algo que exige realmente que você tenha uma preparação, e se a associação resolver impetrar uma ação em determinado momento, né, ela tem que estar muito segura de que esse é o momento adequado, de que essas são as razões adequadas, né? Pelo que nós temos visto até hoje, falando de novo como leigo, né, não com a propriedade do Dr. Anderson, que é advogado com uma vasta experiência, né, mas falando como leigo, o que eu vejo é o seguinte, olha, nós temos que ir acompanhando para e passo, né, todas os andamentos, né, acompanhando as ações judiciais que têm sido colocadas até hoje, né, as ações, por exemplo, a Forluz cobrar da CEMIG a não assinatura do acordo, né, do contrato de dívida de um dos equacionamentos, porque a CEMIG, lembrando, ela já assinou 3 outros contratos de equacionamento. Então, teve até uma pergunta do João Isidro, né? Falar, o que já assinou? Não, o que já assinou está valendo, né? E a gente tem que ser sempre muito transparente, tá? Todos os compromissos que a CEMIG assumiu anteriormente, ela está cumprindo, né? Então, os contratos que foram assinados, né, desde lá do início de 97, os contratos de débito e tal, a CEMIG está cumprindo. Os 2 contratos que a CEMIG até hoje, né, até agora, não está cumprindo, que nós entendemos que não, é o seguinte, foi lá o caso de Santo Antônio, né, que tem um outro processo que está em andamento, esse a CEMIG não cumpriu como acordado, e agora esse contrato de equacionamento de dívida, né, de 2019, que a CEMIG também não cumpriu, mas que tem uma ação judicial e que está em andamento, né? Os demais contratos, eles estão sendo cumpridos. Então, a gente tem que fazer essa análise, né, de todo o conjunto da obra, entendeu? Isso é muito importante, né? Então, assim,
E eu vou repetir algo que eu já disse aqui, né? E já disse para outras pessoas também. O que é duas coisas que eu considero fundamental nesse momento. A primeira delas é serenidade, né? Nós precisamos ter serenidade. Nós não podemos, aconteceu algo, vão sair correndo para ver e tal. Não, gente, a gente tem que ter serenidade para discernir entre o que é preciso, o que é necessário efetivamente fazer, né? E tomar a ação correta, né? E a outra coisa é celeridade, né? Nós temos que ter essas duas coisas. Nós temos que ter celeridade para, na hora que a ação precisar ser tomada, nós temos que tomar a ação correta, né? Então, esses dois pontos são fundamentais, né? E, assim, e a tranquilidade é fundamental. Eu sei que, por mais que nós falemos, né, por mais que a gente diga, uma coisa que eu digo demais, tanto na EA quanto no grupo, né, eu acho que uma das funções, talvez uma das mais nobres, né, que nós temos no cargo de diretoria da EA e de grupo de trabalho é ajudar, né, contribuir para gerenciar a ansiedade. Nós precisamos ter esse gerenciamento da ansiedade, né? Teve um dia que eu estava lá na EA, aí uma senhora veio conversar comigo, né, e falar, não, porque essas mudanças na Forluz, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, não, a senhora vai fazer o seguinte, à noite a senhora vai dormir sim, não perca o sono. Durante o dia, a gente tem que ficar atento, tem que olhar, tem que acompanhar, procurar se inteirar sempre, né? Conversar com as pessoas, ver o que está acontecendo, se preocupar e ficar vigilante sempre. Agora, à noite, a gente tem que dormir, até porque, né, se nós não conseguirmos ter esse equilíbrio, a gente não vai conseguir fazer nada. Se sair cada um atirando para um lado, cada um, né, tomando uma ação e tal, vai ficar muito difícil, né? Então, esse fato de estarmos todos juntos, né, com um objetivo comum, tá? Isso é muito importante. Então, eu, só para não parecer repetitivo, eu citaria essas duas palavras, né? Vamos ter serenidade e vamos ter celeridade, tá? Então, vamos acompanhar. E, assim, estamos à disposição, a EA está sempre à disposição, estamos sempre vigilantes e contamos com a participação de todo mundo, né? Eu acho que isso é fundamental, tá? Bem, era isso. Obrigado aí, pessoal, pela audição, digamos, né? E vamos continuar, né? Tem algumas dúvidas ainda para serem elucidadas e comentadas. Eu acho que esse é o momento ideal para isso. Tarcísio, Denis, volta a palavra. Obrigado. Eu coloquei você aí furando fila. Tem 2 inscritos ainda, o Arthur e a Cláudia. E só um instantinho, por favor. Eu queria só que o Denis permanecesse um pouco na fala para comentar sobre o plano B, porque apesar da gente estar com foco no plano A e o artigo 57, várias pessoas têm interesse que fosse feito algum comentário sobre o plano B também. Então, eu queria voltar a palavra aí brevemente para o Denis, né? Ou para o Anderson, qual dos dois que se acharem. Não, eu posso comentar, Tarcísio. Obrigado, né? Realmente o foco hoje é o plano A. Depois a gente pode fazer uma mais específica sobre a questão do plano B, né? O plano B tem algumas modificações, algumas coisas que estão sendo discutidas internamente, né, pelos conselhos, e a Cláudia, eu estou até vendo que ela está com a mão levantada ali, talvez ela até possa complementar isso depois, né? Algumas mudanças que estão sendo vistas, estão sendo analisadas, né? E certamente vai ser feito, dado um conhecimento mais amplo, né, sobre essas questões do plano B. Alguns aspectos, né, do plano B, ele é mais voltado para um plano financeiro, e as mudanças que estão sendo feitas também um pouco mais nesse aspecto do plano financeiro e de dar algumas opções a mais para os participantes, né? É claro que sempre que você tem
algumas opções a mais, você tem também mais responsabilidades, né? Nada na vida ele é isento de risco, esse tipo de coisa, né? Uma característica de um plano financeiro é que, falando assim, parece que é uma boa coisa, né? Não existe déficit no plano financeiro, né? Nem déficit, nem superávit. Mas a história não é exatamente assim, porque, na verdade, é o participante que assume integralmente o risco por déficits e superávites. Um plano vitalício, no caso do plano B, o risco de eventuais déficits ele é compartilhado pela patrocinadora e pelos participantes, no plano B, tá? Que eu estou dizendo, né? Especificamente no plano B. Tá? Então, no caso do plano B, um plano, se for a opção, né, mais para o lado financeiro, o participante é quem assume esse risco. Então, todas essas questões elas têm que ser bem definidas, bem delimitadas, né? E é sempre uma opção individual de cada participante, no caso, quando a gente está falando de um plano financeiro. Tá? Mas depois a gente pode, né, se a Cláudia quiser comentar um pouco mais, né, até com mais propriedade do que eu, sobre algum detalhe das mudanças que estão sendo estudadas, estão sendo olhadas no plano B, né? Mas o plano B hoje ele está um plano equilibrado, né, com relação ao plano A, e que a gente tem realmente déficit, a gente tem uma situação um pouco mais preocupante, eu diria. Mas no plano B, eu diria que hoje a situação não é tão preocupante assim, né? Um plano um pouco mais equilibrado e está um pouco mais tranquilo, tá? Mas ainda precisa da vigilância de sempre, né? A gente sempre, é como eu disse, vamos dormir à noite, mas durante o dia vamos ficar vigilante. Obrigado, Denis. Tem o Arthur Braz e o José, que estão inscritos ainda. Eu não estou vendo, é o Arthur Braz. Ele está aí ainda, Arthur? Estou sim, boa noite a todos. Então, Arthur e depois José. Falou, José? Então, eu ia justamente solicitar os comentários sobre o plano B, principalmente sobre eventuais mudanças no vitalício, né? Arthur, você tem uma pergunta específica? Não. O Denis começou a falar, mas eu acho que não sei se vai ser complementado sobre as proposições da CEMIG sobre as mudanças do vitalício. Enfim, aquelas outras mudanças lá são dirigidas ao regime de cotas, principalmente, né? Mas com relação ao vitalício, eu fiquei um pouco mais preocupado sobre as mudanças que a CEMIG pode propor para encerrar o plano vitalício. É isso aí. Algum comentário, Denis? Como eu disse, né, essas mudanças, eu acho que a gente caberia depois a gente fazer, né, um bate-papo, né, digamos, sobre o plano B. Tá? Como eu disse, né, esse movimento de as patrocinadoras elas estarem sempre tentando transformar os planos que existem hoje em vitalício em plano financeiro, né, nesse sentido. Isso uma constância, né, eu diria, em todas essas movimentações hoje, né, das patrocinadoras. Tá? Então, isso a gente tem que olhar realmente com cuidado, né, olhar com carinho. Tá? Esta é uma das propostas que tem. Elas estão sendo analisadas, estão sendo debatidas, né? E eu acho que, no momento, a gente deve detalhar ela um pouco mais. Certamente, nós devemos detalhar um pouco mais esse assunto. Ok? Ok, obrigado. José? Boa noite a todos. Eu queria fazer assim, duas perguntas, assim, um questionamento para o Anderson. O Anderson, você comentou com relação a algumas coisas que foram julgadas em cima da Forluz que seriam de responsabilidade da CEMIG ao longo do tempo. Em uma das lives da EA, eu vi que isso aí poderia chegar hoje a quase 8 bi, ou seja, muito mais do que é o déficit atual. Né? Com relação a isso pode ainda ser questionado, questionar isso em cima da
CEMIG. E a segunda coisa é o seguinte: bom, a gente sabe, a CEMIG é uma empresa estatal. Empresa estatal, não adianta falar que é dinheiro de ninguém, é dinheiro nosso. Nós também, não só como quem paga imposto, nós pagamos impostos, pagamos luz, pagamos tudo. Então, nós temos participação nas empresas estatais também. Então, nós temos responsabilidade com relação a isso. E quando você comentou que esse tipo de ação que ela tem feito, em cima do CEMIG Saúde, em cima de outros, pode, ao longo do tempo, trazer um prejuízo muito grande, inclusive para a própria CEMIG, né? Que ela vai ter que pagar para equacionar tudo isso ao longo do tempo. E a gente sabe que isso é uma estratégia de negociação, ou seja, ela ataca em vários pontos para deixar todo mundo sem dormir, como diz o Denis, para que depois ela possa sentar e negociar com uma condição melhor. Eu te pergunto, primeiro, então, aquilo que foi julgado, né, em cima da Forluz, que era a responsabilidade CEMIG, isso ainda pode ser trazido, a gente pode trazer isso em termos para benefício do Plano A. E, segundo, é possível uma ação contra esses diretores, né, específicos que estão fazendo esse tipo de coisa, até mesmo para contrabalançar a coisa? Isso também não poderia ser uma estratégia, porque eles estão dando prejuízo para a CEMIG. Bom, do jeito que você colocou, né, um pouquinho complexo, mas eu vou falar. Bom, existe o consumidor e o contribuinte, né? Então, a questão de estatal, muitas vezes o pessoal confunde o tesouro com a própria empresa, né? Ou seja, de ter que chamar. É o que acontecia na época da CSN, do sistema Ciderbras, né? Que às vezes o Tesouro Nacional tinha que pagar, o caso da Vale, operadora, né? Então, existia quando tinha prejuízo, né? Alguém tinha que colocar. Então, o contribuinte acaba pagando. A CEMIG é economia mista, né? Mas é economia mista onde o Estado tem só 17% das ações. Quer dizer, na venda da CEMIG, na venda do controle acionário da CEMIG, o Estado não ganha quase nada. Tá? Então, é uma situação meio até complicada, né? Essa de como que seria, vamos supor, uma eventual privatização. E a privatização, né, com uma série de equívocos, tá, virou a grande culpada de tudo que acontece. Então, eu vou colocar uma coisa para vocês aqui, qual que é o problema nosso? Eu acredito, sim, que há uma possibilidade, tá, de até haver responsabilidade dos gestores, tá, porque eles têm dever de fidúcia também, né, até porque existe uma curadoria do patrimônio público, né? Ou seja, é uma coisa que o Estado tem ação, tanto que as ações da CEMIG correm na vara de fazenda pública, né, por ser o Estado acionista, né? E há um interesse público em cima da administração dela. Existem princípios tem que ter licitação, da moralidade, publicidade, né? Aqui lá no artigo 37, responsabilidade objetiva, né? Então, não é uma empresa particular onde o cara faz o que quiser, né? Então, em alguns países, isso é coisa mais séria até. Por exemplo, teve acho que foi na Alemanha, uma vez que eu vi uma ação, que o cara usou o helicóptero da empresa, né? Então, além dele pagar o prejuízo, né, de ter usado, né? Então, ele foi punido por ter... Empresa particular, inclusive, não era empresa pública. Exato. Não. Veja bem, nós estamos falando em corporate. Eu sei. Tá? Não, mas a questão até que nem é isso, não. Né? Agora, o caso nosso, quando falando da empresa pública, o que acontece com isso? Você fala esses ataques em cima de CEMIG Saúde, em cima de Forluz, em cima de seguro de vida nosso. Eu vou te falar o que aconteceu no seguro de vida e por que aquilo que o Denis falou, por que as empresas quase todas hoje querem acabar com os planos vitalícios. Né? Isso aí é uma realidade. Mas por que isso? Não é porque eles estão com raiva de velho nem nada, não. É porque eles querem fabricar lucro. E como que você fabrica esse lucro? Cortando despesa no futuro.
E como é que você corta a despesa no futuro? Muito simples. Vou dar o caso do seguro de vida. Você pega a nossa pólice de seguro de vida, tá? Isso aí está lá, está documentado lá no processo. Não foi ninguém que falou, não. Eu vi, está lá, mostro para quem quiser. Tá? A CEMIG fez essa mexida, cortou capital segurado, um montão de coisa para reduzir o prêmio. Por quê? Porque ela paga 50% do prêmio para os aposentados. Isso é uma obrigação pós-emprego. Por ser uma obrigação pós-emprego, o que é obrigação pós-emprego? Quando é que surgiu isso? Surgiu em 2010. Então, tem a CPC 33. Se você for no Google, CPC 33, você vai ver lá. É a norma contábil que os auditores usam. No mundo inteiro, hoje, isso aí já acertou já para poder colocar, fazer as demonstrações financeiras das empresas. Por que essa CPC 33 colocou isso e normatizou? É normal, às vezes, você ver, por exemplo, a empresa tal foi vendida por R$1. Você já não ouviu falar isso? A empresa tal foi vendida por R$100. Por quê? É por causa do passivo que ela tem de longo prazo. Tá certo? A American Airlines quebrou. Né? A American está lá, foi a outra que comprou e ficou com a marca dela. Porque ela tinha vários compromissos com os comissários, com as aeroviárias, com os pilotos dela, né? Então ela acabou falindo. Bom, o que acontece? Como é que você cria essa obrigação pós-emprego? Por isso, esses números astronômicos que você me falou. Né? Você pega, por exemplo, no caso do seguro de vida, tinha 18 mil pessoas na pólice. Já morreram umas 1.300, então tem bem menos hoje. Né? Quando ela fez essa maldade lá para 2016. 1.300 pessoas morreram, 1.300 segurados. Mas como é que você faz isso? Você olha o que você paga para cada um, qual a sua obrigação. A obrigação dela é 50% do prêmio mensal de cada um. Se você paga 100, ela paga 100. Né? Então, se ela reduz para 20, né, você paga 20, ela paga 20. Então, o que ela fez? Ela jogou o capital segurado todo para baixo. Com isso, ela jogou a taxa de risco também. Baixou a taxa, que era 0,69, 0,59 para 0,40 e pouco, já está no 0,7 já hoje, sem cobertura nenhuma. Tá? Então, ela julgou isso daí. Como é que você calcula? Você calcula pela idade do pessoal. Tá? Então, isso daí, ela cortou 620 milhões em 2017. Esses 620 milhões, tirando os impostos, tá? Metade dele foi distribuído em dividendos e participação do resultado dos acionistas. Essa conta pós-emprego tem 6 bi. Se ela conseguir reduzir isso, se ela conseguir reduzir o serviço de saúde, né? É 6 bi de lucro. Isso aí vira 3 bi de dividendo. Então, é isso que eles estão avançando em cima disso. Por isso que eles querem acabar com todas as obrigações vitalícias. Você tem que considerar a ideia, o que você gasta hoje na expectativa de vida do pessoal. Está lá na CPC 33. Por isso que está acontecendo esse tipo de coisa, ok? Tá? Isso Obrigado. aí cabe, né, até, se for o caso, uma representação. Porque uma coisa é eu ter que, na minha demonstração financeira, o que eu vou gastar em cima disso. Agora, outra coisa é eu trazer isso para valor presente, como está no valor presente, eu cortar e dar baixa nisso. Okay? E com relação a toda aquela superávit que o plano A tinha, que ela se apoderou dele e hoje está querendo cobrar. Isso daí é outra coisa que está sendo confusão. Não é questão de prestação. Nós estamos falando de um trato de prestação continuada. Tá? Ou seja, você tinha no artigo 57, ele fala que o déficit é da patrocinadora. É isso que está lá. Ele, no momento algum, ele fala que o superávit é dela. Tá? E era dinheiro que estava no plano que ela pegou. Tá? E é dinheiro que estava fazendo falta no plano agora. Se esse recurso estivesse lá, a gente estava com o dobro do patrimônio. Isso é demonstrado em todo o presta-conta da Forlus. Tá? Isso daí pode ser, sim, alguma retirada de patrocínio, uma coisa desse tipo. Né? Isso tudo aí tem que estar, tá, para ser discutido à frente. Tá? Não tem nada para escrito também. O doutor Anderson e José,
A discussão acalorada está significando que a gente tem que fazer outras lives aí, né? Eu vou ser obrigado a dar uma interrompida aqui por questão de ordem. Nós tínhamos que ir até as 20h15. Começamos com 8 minutos de atraso, então seria 20h15, 20h35. Então já terminamos o nosso tempo regulamentar. Temos a Cláudia, que gostaria de falar ainda. E, Cláudia, eu queria que você falasse assim, brevemente, não tem mais outras pessoas inscritas, não? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Não, não tem Beth, não. Tem tem não. não. Então, eu queria só pedir licença aí ao José, tá, José? Se você quiser mais detalhes, a gente esclarece em outros canais, tem muitos canais agora na AEA, né? E a Cláudia com suas breves palavras sábias, e em seguida eu faço o encerramento, agradecendo a todos aí. Tarde, Tarcísio, eu pedi a palavra só para inicialmente deixar à disposição da AEA e das demais entidades os conselheiros eleitos, né? Vocês nos chamem para conversar em qualquer momento, a gente tem feito prévia com a AEA, tem passado as informações do que sucede nas reuniões do Conselho, né? Então, é deixar à disposição. O Denis pediu para a gente falar sobre o plano B, então, breves palavras, tá? No dia 7, segunda-feira, a gente encerra porque nós estávamos pegando cada uma das alterações propostas e estávamos analisando uma a uma, tá? Dia 7 a gente encerra. Na última reunião, nós fomos atropelados por um pedido da CEMIG para a diretoria executiva, para que a gente estudasse também a possibilidade de abrir migração do vitalício para o Cota, né? E para que a gente mudasse o regulamento de forma a proibir o acesso à renda vitalícia. A diretoria executiva disse que vai estudar, talvez entregue isso para a gente dia 7, talvez não. De qualquer forma, as decisões que envolvem o plano B ficaram para julho, então nós vamos ter o mês de junho todo para conversar sobre isso, né? Essa questão de alteração no plano vitalício tem a ver com o que o Anderson acabou de falar, né? Acabar com o vitalício significa lucro para os acionistas da CEMIG, tá? E, por último, e não menos importante, eu queria fazer um registro que é fundamental. A gente fala muito do artigo 57, mas eu fiz questão de recuperar o regulamento do plano original de 1997. Está comigo, eu passo para vocês. Você tem o artigo 51, que fala das dívidas que a CEMIG tem com o plano. E tem o parágrafo 1º, que diz o seguinte: parte dessa dívida, as que estão trabalhadas no inciso 3º, se houver superávit no plano, a CEMIG está autorizada a fazer o encontro de contas. Este é o artigo 51. O artigo 54, naquela época era 54, é exatamente o artigo que diz que o déficit é integralmente coberto pela CEMIG. Tá? Então, o encontro de contas que foi feito em 2005, 2006 e 2007, com superávit desses anos, mas foi feito em 2006, 2007 e 2008, estava previsto no contrato original e no regulamento do plano, é o artigo 51. Então, assim, esse encontro de contas faz parte do mesmo instrumento contratual que a gente defende até a morte. E não tem como defender o artigo 57, que agora virou 57, era 55, e dizer que o artigo 51, inciso, parágrafo 1º, era ilegal, porque é o mesmo instrumento contratual. Quando a gente faz isso, a gente está dando... quando a gente questiona um comportamento, a gente está questionando o outro. E só foi possível acertar desta forma. Eu mando para você, porque
Eu não fui recuperar, viu, Anderson? Eu acho importante a EA ter esse histórico completo, né? Ali diz o seguinte, era 1 bilhão e 400 milhões que a CEMIG tinha que pagar para a Forluz. Desses 1 bi e 400, ela poderia abater na dívida eventuais superávit de 400 milhões. E o resto ela pagou. Mas isso, como eu estou dizendo, estava previsto em contrato. E aí não tem sentido de falar de prescrição. O contrato é o mesmo. Se eu estou defendendo o artigo 57, eu tenho que dizer que o que foi feito lá atrás é verdadeiro, é o mesmo contrato. Eu não posso sair pensando cláusula contratual. Tá? Gente, adoro. Desculpa se eu falei demais, estou à disposição da EA. Nós, conselheiros, à disposição da categoria, o que vocês precisarem, a tempo e a hora, a gente está aqui. Obrigado, desculpa, Tarcísio, por se eu não me policio para falar demais. Obrigado, Cláudia, pelas suas palavras. E eu fiquei até com assim, aquela vontade, se os conselheiros todos fossem assim, solícitos. Os da CEMIG Saúde também, né? De chamar, vamos trocar ideias. Eu estou à disposição, é só pois chamar a gente está precisando... Marco Túlio, Guilherme, todos nós. Muito bom. Então, se essa moda pega, vai melhorar. Vamos querer que esse discurso aí ocorra lá no CEMIG Saúde também, né? Porque, às vezes, a EA tem uma dificuldade de entrar aí, né? Conhecer até a pauta. Agora, nós já estamos conhecendo as pautas das prévias, mas não está sendo muito fácil a gente conseguir atuar nesse campo, não. Queria agradecer a presença de todos. Temos ali umas mensagens aí felicitando pelo sucesso aí da live. Queria lembrar 2 recados, né? Estejam presentes digitalmente. Olhem os canais de comunicação da EA, as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, e permaneçam engajados. Muitas vezes as pessoas perguntam o que a EA está fazendo, né? A EA está fazendo o que nós todos estamos querendo, né? Então, quando a gente vê mais engajamento, a cada live tem mais pessoas participando. Então, isso é o que a EA está fazendo. Quando a gente vê muita gente entrando nas lives e comentando e repassando as mensagens, isso realmente é fazer algo, né? E não só esperar que a diretoria faça algo. Obrigado aí, Eumânio, que se tem alguma palavra a acrescentar. Caso contrário, a gente pode só terminar com a frase de efeito aí, né? Associem-se à EA, juntos nós vamos ser mais fortes, né? E que vocês tenham uma boa noite. Me despeço aqui. Eumânio, se quiser se despedir em nome da diretoria. Bom, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos representantes hoje. É importante essa união, a busca de soluções para o nosso aposentado. Momento, mas se a gente tiver a união como meta nossa, nós vamos encontrar saída para esses desafios que nós estamos enfrentando. Eu agradeço a todos e uma boa noite. E como diz o Denis, fiquem tranquilos, fiquem em paz, procure manter essa fé através dela que a gente a saída a esse desafio. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. E vamos fazer uma live sobre o plano B, né? Sim, e sobre o CEMIG Saúde também. A próxima nós teremos sobre o CEMIG Saúde. Por favor, fiquem antenados aí. Ok? Obrigado. Obrigado a Boa todos da diretoria. Obrigado, Beth, aí, pela ajuda na gestão aí da live. Obrigado, doutor Anderson, Denis, e a todos os participantes e a todas as participantes. Obrigado. Bom restinho de fim de semana aí para todos.